Gente, sejam mais que bem-vindos aí a mais um Syncap do Mapeamento Básico da Dreamland com a nossa querida Esther Camilo. Estamos aí, tinha, bacana. E vamos dar continuidade, né, às explorações que nós estávamos fazendo na semana passada. A grande novidade, a grande descoberta, que foi conhecer, né, a dinâmica de modos de atuação, né, que achei muito legal. A gente começou pela provocação de áreas de atuação, para a gente poder entender. A gente precisa falar primeiro de modos de atuação, para depois a gente pensar em áreas de atuação, em suma. Até por uma proposta como da Dreamland, que ainda está embrionária, de muitas formas, está sendo criada, né? A proposta de valor está sendo criada, está sendo apropriada, enfim. Mas, antes de mais nada, falar que estamos chegando aqui, vindo de um dia bem interessante, muitas explorações. Hoje, para mim, é um dia que eu estava, ao mesmo tempo que eu estava ligado, eu não estava ligado. Sabe aquele dia que você, às vezes você mergulha, você se aprofunda numa coisa, aí você fica todo feliz, daqui a pouco sua cabeça vai para outro lugar. Caraca, né? Em vez de eu ficar tentando voltar para o lugar que eu estou, deixa eu ir para esse outro lugar. Então, eu já aprendi com o tempo que eu vou nesse fluxo. Se a cabeça está indo para outro lugar, eu vou para esse lugar. Mas, mas vou para o lugar, mas pensando no lugar que eu estava, porque eu quero finalizar o que eu queria fazer. É muito interessante quando você está nesse tipo de modo, né? Ou seja, você vai, mergulha, daqui a pouco você vai e expande. Né? Você contrai, expande, contrai, expande. Às vezes está no dia só de expansão, que aí isso acontece pra caramba também. Às vezes um dia só de contração também é bem interessante. Agora, é legal a gente variar, né, esses modos, assim, certo? E ter consciência deles, que acho que é o principal. Mas está tudo no fluxo aí, como bem colocou a Esther. Estou chegando bem humorado, finalizando aqui a dinâmica dos mapeamentos hoje, né? Básico com a Esther e com a Dreamland. Passo para você, querida. Fica à vontade aí para você fazer seu check-in. Sim, sim, é isso aí. É importante ter consciência, né? Assim, aceitar. Às vezes a gente fica meio mal acostumado a estar no fluxo, sempre tá em sincronicidade, né? Mas não é sempre que acontece isso. E a gente tem que tá disponível para o que vier, né? Hoje foi um dia bem síncrono. Foi engraçado, porque eu estava na rua e eu sentei aqui na cadeira às 19 horas, sem planejar nada. Impressionante, assim, às vezes eu fico assustada com as coisas que acontecem. Ahn, mas é isso, hoje tá flow. Hoje tá flow 100%. Vamos lá. Legal, querido, legal. Bem, deixa eu abrir aqui o, o Rerê, o Miro, né? Do Rerê Mapeamento Básico da Dreamland. Deixa eu só encontrar ele aqui, que eu coloco ele guardadinho no negócio aqui. Deixa eu só achar o bichinho. Opa, acho que eu encontrei. Vou botar aqui. Miro de... Achei. Abrindo aqui. E enquanto vai abrindo, fica à vontade, querida, para fazer a sua memória, né? Do Sim, que nós na exploramos semana semana passada, passada. nós, assim, foi uma exploração bem difícil para mim. Eu lembro que eu precisei muito da sua ajuda, porque a gente queria ver como que a gente estava fazendo a piscina, né? E entender como que a Giniland, não a Esther, mas a Giniland, ela já poderia participar dessa piscina. Então a gente estava pensando nos recursos da Giniland, mas foi muito desafiador, porque a Giniland ainda, é como você disse, é um embrião, né? E aí eu confesso para você que eu teria que olhar de novo a lista das coisas que ela pode fazer, porque ainda não está consolidado ainda na minha cabeça. Foi isso. Eu lembro que nós Mas, fizemos, eu lembro a dificuldade. mas antes da gente fazer lá o mapeamento, né, da Dreamland na piscina comum que está sendo co-criada, da interface do Rerê com o Node-RED 3, Uhum. a gente explorou, né, a questão
do modo de atuação, você lembra? Sim, foi. É, a gente deixou de tentar explorar os campos de atuação, porque os campos ainda eles teriam que ser criados, mas a gente focou nos modos de atuação. Foi isso. A gente até pode falar dos campos, das áreas de atuação, mas é aquela coisa, né? Primeiro vamos dar materialidade, densidade, corpo, né? Corporificar, né? Para que ela possa ter aderência à proposta de valor, né? Da Jean Land. E para isso a gente precisa estar primeiro no modo de atuação. Aí depois a gente começar a entender se ela vai estar criando áreas de atuação, vai estar dando vida a áreas que não existem ainda, ou se ela vai estar conversando com, digamos, com áreas que já existem na sociedade, né? Que já estão ali conformadas, existentes, não é isso? Bem, a gente primeiro fez isso, então eu vou só compartilhar aqui primeiro para você poder ter uma colazinha. Uhum. Né? Peraí, um minutinho só. Aí, ó. Uf. Depois a gente dá uma olhada lá na piscina, tá? Tá bom. Mas, mas vamos lá. Fica à vontade para você poder amplificar um pouquinho mais a sua memória. Eu achei ela muito, muito resumida. Fica à vontade aí. Vai lá. Ah, sim. Uhum. É, os modos de atuação agora é mais tentar trazer o pessoal, é tentar catalisar, né? Mas catalisar o quê? Essa aqui, eu lembro que ficou essa pendência. Catalisador, animador em rede, facilitador, provocador, comunicador, sinergizador e anfitrião. Tem outros modos de atuação, mas eu listei alguns só para você ter um naipe aí de Uhum, que você pode literalmente estar tendo, você se colocar à disposição, você colocar a sua pessoa à disposição, né, para poder estar tendo essas experiências, né? Ou seja, para poder estar energizando, né, esses modos de atuação, né? Como catalisadora, como animadora em rede, como facilitadora, como provocadora, como comunicadora, e lá por diante. uhum. Aí a pergunta que eu te faço é a seguinte: você consegue entender a diferença entre esses modos aqui? Ou o sinal é Peraí. muito fraco? Olha, alguns sim. Se eu te falar, por exemplo, animador em rede. Não. Catalisador e facilitador, eu acho que seria muito parecido. Eu não saberia distinguir os dois. Provocador está muito perto de animador também, porque é diferente sim, mas ainda tá juntaria. Sinergizador, eu entendo sim, eu acho que eu entendo. O catalisador ele vai agilizar os processos, né? Ele vai catalisar o entendimento. O animador ele vai dar aquele, ó, o Henrique aí. O Henrique chegou. Seja bem-vindo, Henrique. Fica à vontade para você começar a sincronizar com a gente aqui, fazer o seu sync-up, né? Compartilhando, fazendo um check-in, dizendo como é que você está chegando, como é que está a sua energia. Fica à vontade. Opa, boa noite, gente. Tô chegando bem aí, animado, né, com boas expectativas aí sobre a Rerê, aprender aí sobre o mapeamento crítico, né, ver como que funciona mesmo. Então, tá bom. É, Esse aqui não é um mapeamento crítico, esse aqui é um mapeamento básico, né? E tem uma diferença entre o básico e o crítico que a gente pode falar depois. Mas vamos fazer o seguinte, Theo, nós vamos explorar hoje as diferenças entre esses modos aqui, tá? Mas antes da gente fazer essa exploração, tá bom? Vamos fazer o hosting aí com o Henrique. O que que eu quero dizer com isso? Mais uma chance de você fazer um exercício, né, de apresentar a Dreamland para ele, tá? sim, uhum. Eu queria fazer isso mesmo, porque eu fico um pouquinho preocupada de se chegar assim, pegar nesse ponto e sentir uma certa frustração, porque
fala de Uniland, genética, e às vezes fica na expectativa que a gente vai falar já sobre genética, mas, enfim, a gente está num ponto agora, nesse momento hoje, que a gente está falando de algo que ainda não é um empreendimento, tá? A Giniland, ela ainda não é uma empresa, ela não existe ainda na prática, tá? A gente está na fase de ideação. Então, mas, assim, o Vinícius, ele está me conduzindo para um lugar aonde eu consiga enxergar o que eu posso fazer hoje com o que eu tenho, tá? Porque uma coisa é certa, eu não vou conseguir fazer isso sozinha. E ele está tentando me dar ferramentas para que eu consiga levar essas coisas de alguma maneira para as pessoas e para que elas tenham interesse, para que elas. Aí tem todos aqueles elementos ali que ele colocou, mas assim, então eu vou contextualizar para você o que que era a ideia original da Giniland, tá? Não é exatamente o que é, hum, talvez não será isso, mas eu vou te contextualizar de onde surgiu, por que que a gente tá fazendo isso. Ah, eu trabalho com bioinformática, né? E eu fiz uma disciplina, enfim, e eu fiz uma disciplina de empreendedorismo, e eu tinha que desenvolver um produto. E meu desejo sempre foi fazer um sequenciamento. Como eu trabalho com bioinformática voltado para farmacogenômica, tá? Que é, a gente faz recomendação de medicamentos na empresa onde eu trabalho, com base no DNA da pessoa. Então, o que que eu queria fazer, tá? Inicialmente. Eu queria comprar um sequenciador, queria que as pessoas chegassem para mim, sequenciar o DNA e recomendar medicamentos para elas. Era isso que eu queria fazer, tá? Mas aí eu comecei a pesquisar para abrir uma empresa assim, era algo que era caro, estava muito fora da minha realidade, eu não conseguia enxergar modos de levantar financiamento para isso. Mas aí conheci Gustavo, que estava aqui no último encontro, e conversando com outras pessoas, a gente viu que existem inúmeras possibilidades de se fazer algo que não necessariamente era você comprar coisas caras e montar uma empresa, dava para fazer algo que realmente movimentasse a roda, nesse sentido da genética, tá? E aí que veio a gamificação. Então, o que que era a ideia da Geniland inicial, tá? Ela vem de encontro com questões de educação, tá? A Geniland, ela visa ser uma plataforma onde pessoas que não têm recurso financeiro, elas podem entrar com o perfil delas, não necessariamente perfil genético, porque isso custa caro também para elas obterem, mas elas podem entrar com um perfil genérico, tá? E aí, entrando nessa plataforma, interagindo, tá? Agregando algumas informações que são gratuitas, mas que são valiosas, etnia, doenças, elas vão enriquecendo o perfil dela numa plataforma que tem uma moeda, tá? E aí, é, existindo essa moeda, a gente pode também unir dentro dessa plataforma empresas de sequenciamento e essas pessoas tendo essa moeda, elas conseguem sim sequenciar, entendeu? E aí é uma coisa que gira. Eu estou falando para você o que que era a ideia inicial, tá? Tenha em mente que não necessariamente é o que vai ser. Mas a ideia inicial, que eu até submeti um pedido para a FAPESP, foi tudo desenhado desse jeito, tá? Uma plataforma que ao mesmo tempo, ela tem uma cara de game para exploradores, mas ao mesmo tempo, ela tem uma cara de empresa, onde as empresas de sequenciamento podem entrar e vender o sequenciamento delas, tá? Então, assim, seria um lugar de exploração, tá? E aí, o que que ficaria a nosso cargo? Estamos construindo essa plataforma. Construir as regras, porque quem vai pôr sua sequência lá, como que você valida? Como que isso é verdadeiro? Como que é o contrato para essa pessoa interagir com a empresa? Contrato inteligente. Então, isso daí, aí você se pergunta, por que que isso daí não foi feito até agora? Né? É uma coisa que é valiosa, porque é extremamente complexo. Tem complexidade na parte da genética, tem complexidade na parte dos contratos.
Então, assim, nem adianta a gente começar a achar que a gente vai falar sobre esse assunto aqui, vamos resolver esses problemas. Assim, é muita ilusão, muita pretensão achar que a gente consegue fazer em um, dois ou três. Realmente é uma construção em rede, com muita gente envolvida para conseguir fazer isso. Então, por isso que a gente está nessa etapa aqui do mapeamento, tentando, eu vou ser redundante, mapear como que a gente pode agir nesse momento, que a gente não tem, né, a Giniland operando, para a gente poder agregar essas pessoas que todo mundo, mesmo que às vezes você pensa assim, você pode ter você não, genericamente falando, a pessoa pode pensar assim, ah, não sabe genética, não dá para ajudar. Ah, não sabe blockchain, não dá para ajudar. Isso não é bem assim. Então, todo mundo tem um meio de contribuir, e é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está fazendo esse mapeamento. Eu acho que é isso, Vinícius, que eu acho que é suficiente por enquanto. Resta saber o que o Henrique pegou do que você falou, do que ele compreendeu. Henrique, gera um feedback para nós aí. O que você compreendeu do que a Estela te compartilhou com você? Entendi que a ideia é uma plataforma, né? E que a pessoa coloca lá seu perfil, que inicialmente a ideia é de ser genético, mas depois, né, pelo preço, pelo valor alto para estar fazendo sequenciamento, ela percebeu que a pessoa pode estar inserindo suas informações, né? E enriquecendo seu perfil de detalhes. E, ao mesmo tempo, ter uma plataforma onde as empresas poderiam estar vendendo esse sequenciamento, né? Com o enriquecimento aí dos perfis, aí, as pessoas ter esse recurso para estar fazendo essa troca aí com a empresa. E acho que, pelo que eu entendi, para ser indicado remédios, né? Fármacos, né? Para determinado perfil, né? Acho que é por Posso aí. falar, Vinícius? Então, a possibilidade inicial era sim recomendação de medicamento, mas veja, você fazer sequenciamento de DNA, identificar mutações, dá para fazer diagnóstico, dá para fazer muita coisa, entendeu? Dá para você ampliar para plantas, dá para. A gente não fechou aqui. Eu tinha algumas ideias, algumas sementes. Claro que na hora prática mesmo a gente vai ter que definir algumas coisas. Mas inicialmente era a recomendação de medicamento, mas não a gente fazer. A gente teria a, a participação de empresas junto, tá? Mas assim, a gente está fazendo esse trabalho aqui, que é o desenho, ainda. Entendeu? Mas é por aí mesmo. Eu concordo da maneira como você explicou. Só essa última parte que ela é um pouco mais. é, a gente tem bem menos certeza sobre isso. Fala da sua experiência na FAPESP para ele, o quanto ela foi, o quanto ela, o quanto ela corroborou, o quanto ela agregou, digamos assim, para o pitch, né, o pensamento inicial da proposta de valor da Jean Land, ou quanto ela foi um contraponto para o trabalho que nós estamos fazendo aqui, né, para a dinâmica do remapeamento crítico da Jean Land. Então, eu segui todo. Você conhece. Henrique, você é daqui? Não lembro de qual estado que você é. Eu sou do Espírito Santo. No Espírito caso aqui tem Santo. a FAPES, né? Que é o. Ah, sim, você conhece a FAPESP, então. Mesma coisa, as fundações aí de amparo à pesquisa. Então, a FAPESP tem o PIP, né, que é um programa para investimento em pequenas empresas. Eles têm um investimento de até R$ 100.000, mais ou menos, para empresas em fase de ideação, tá? E aí eu escrevi todo o projeto, dessa maneira como eu expliquei para você, eu escrevi o projeto e nós lemos aqui, o Vinícius me ajudou a compreender quais foram as reclamações deles, né? Mas as reclamações deles, elas são assim, bem administrativas, vamos dizer, tá? Porque no final a gente chegou à conclusão de que basta a gente seguir lá o protocolo, eles têm um normativo, a gente precisa ler o normativo e seguir o que eles estão pedindo. Eles têm a definição do que é inovação, tá? Não adianta a gente chegar aqui e discutir inovação da nossa perspectiva, da nossa ótica, que é mais moderna, e chegar e levar para lá. Eles têm uma definição do que é inovação. Então,
tem que seguir a definição deles, tá? Essa foi a experiência. Eles reclamaram de algumas coisas, eu falhei na minha submissão, que foi serviços de terceiro. Eu também falhei com relação a pessoas, eu fui sozinha. Eu era tudo, eu era dona da empresa, eu era pesquisadora. Eles reclamaram disso daí, não pode. Eu preciso realmente colocar mais gente lá. Então, por isso que eu não estou com pressa, porque eu preciso fazer direito essa submissão da maneira como eles querem, né? E assim, eles são muito claros, eles responderam de uma maneira muito cuidadosa, falando todos os pontos que eu tinha que, que corrigir, né? Para ficar de acordo com o que eles esperavam. E essa foi a experiência. É isso, Vinícius? Que você lembrava? Sim, sim, é isso mesmo, querida, é isso mesmo. Bem, dito isso, Pablo, qual é, qual é a grande história do Rerê nesse sentido? Você lembra que ontem eu apresentei, a Esther também estava presente, então vocês dois estavam presentes, o Pablo, que acabou de chegar, também estava presente. Ontem eu apresentei um slide, né, falando de diferentes economias políticas, né, e falando de diferentes camadas de internet. Vocês lembram disso, né? Da Web 2, Web 2.5 Degen, Web 3 EFI, Web 3 Degen, né, como as diferentes camadas cibernéticas da internet, e, do outro lado, as diferentes economias políticas, né, do convencional, da macroeconomia hiperconsumista extrativista, que é massiva, né, que a gente basicamente tem um grau de dependência grande dela, para a verde, para a sustentável, né, para a restaurativa, reconciliatória, regenerativa, enfim, eu acho que vocês devem estar lembrados disso também, né? Então, nesse sentido, essas dinâmicas, tanto de mapeamento básico quanto crítico do RE, ela visa justamente sensibilizar, né, a pessoa que está empreendendo, ou que deseja empreender o projeto, para esse contexto maior, esse contexto crítico maior de coisas, que normalmente você não vai encontrar esse tipo de crítica numa FAPESP, você não vai encontrar esse tipo de crítica no SEBRAE, você não vai encontrar isso aí fora, porque existe uma forma, né? Uma forma e uma forma, né? Uma forma e uma forma de se empreender que está, estrito senso, ligado a um só tipo de economia política. Qual é? Que é essa macroeconômica hiperconsumista, extrativista, né? Que nós financiarizada, que conversa com o conceito e a prática do produto interno bruto dos países, né? Enfim, se você quer entender o que é riqueza sobre a ótica do Brasil ou de qualquer outro país, você fala de produto interno bruto, você fala de produtos e serviços, correto? Então, e você fala de mercado consumidor, não é isso? Você não fala de prosumismo, você fala de consumismo, né? Você não fala de cocriação, de coprodução. A sua relação com relação a qualquer coisa que está aí fora, né, é uma relação de consumo ou de hiperconsumo, né? Então, aqui nessa dinâmica, a gente faz a crítica. E a exploração ela é feita, a princípio, a partir da própria vida da pessoa, né? A gente entende aonde se originou o desejo dessa pessoa de estar, digamos, empreendendo o projeto que ela deseja empreender, correto? Então a gente faz uma originação básica, né, da onde se originou, para entender que elementos são esses que fizeram parte, né, dessa originação, que futuramente geraram a proposta de valor, vamos botar assim, né? A proposta de valor e entendendo o quanto essa proposta de valor passou por provas de conceito, ou seja, isso é até uma coisa que nós vamos explorar aqui com a Esther, ou seja, o quanto a proposta de valor que ainda é embrionária da DINED já teve a oportunidade de ter provas de conceito. A gente vai começar a ter aqui na dinâmica do mapeamento básico, né, da DINED, provas de conceito, mas a gente vai chamar de provas de conceito, porque vão ser provas de conceitos a partir, né, das lentes paradigmáticas dos paradigmas que consubstanciam o aqueles 8 paradigmas que a gente chegou a dar uma olhada ontem, correto? A gente ainda vai chegar lá. Por enquanto, pode parecer pouco, mas nós já fizemos aqui, ó, a originação básica, né? Aí tem muita coisa, eu não vou ler isso para você não, depois você dá uma olhada aqui, tá? A gente já olhou, né,
a proposta de valor, né, de forma crítica, né, a partir do que a Esther tinha compreendido inicialmente, né. A gente já olhou a área de atuação e perguntando se seria plausível a gente falar de área de atuação para um projeto que nem é um empreendimento ainda. A gente estava começando a falar de modos de atuação, né? Como é que você pode estar catalisando, como é que você pode estar animando em rede, como é que você pode estar facilitando, como é que você pode estar provocando, comunicando, sinergizando e anfitriando, né, a proposta de valor do projeto. A gente vai conversar disso hoje, por exemplo. A gente não explorou ainda os capitais existentes, né? A gente ainda vai explorar, mas a gente já conversou sobre demandas e desafios, a gente já conversou sobre a diferença entre inovação incremental e disruptiva, né? Enfim, várias explorações aqui que a gente está fazendo. E tem ainda um monte de coisa para a gente explorar aqui, ó. A gente ainda vai explorar aqui, ó, o mapeamento de recursos, formas de engajamento, o imprint cultural e a relação com essas camadas. A gente vai amplificar isso aqui, né? As camadas de internet 2, 2.5, a 3 Wi-Fi, a gente vai começar a explorar essas questões. Em suma, não sei se deu para te situar, né? Mas agora estamos aqui explorando modos de atuação, tá? E é o que a gente vai começar a conversar para saber as diferenças entre você atuar, né, como catalisador, como animador em rede, como facilitador, como provocador, comunicador, sinalizador e anfitrião, certo? Então eu paro por aqui. Em suma, realmente é uma exploração muito diferente, muito diferenciada, que tem sido para a Esther até aqui, imagino, uma surpresa atrás da outra, né? Uma caída de ficha. Eu não posso falar por você, né, Esther? Você tem que falar por você, mas enfim. Mas dá para você compreender, acredito que ela esteja compreendendo, né? Como se tem como se empreender um projeto, né, de uma forma aberta, a partir de uma dinâmica peer-to-peer, né, entre para com pessoas, gerando todo tipo de rede para gerar todo tipo de inteligência coletiva, né, e, e onde a gente vai sentindo que o projeto vai ganhando corpo, né, ele vai se materializando, ele vai ganhando cada vez mais volume de pessoas, né, vai ganhando mais, vai ganhando capital social, todo tipo de capital, todo tipo de recurso, ainda mais quando um pouco mais para frente a gente fizer a ignição e cocriação da piscina comum de recursos compartilhados do projeto. Então é isso. Espero que essa minha explicação um pouquinho deu para te situar um pouquinho mais nessa dinâmica aqui. Pablo chegou, Vinícius. Ô, Pablo, fica à vontade aí para você fazer o seu check-in. Pablo, fica à vontade. E aí, galera, boa, tô bem, chego bem. Mais uma vez aí conhecendo a Geniland, que é uma coisa muito grande, igual o DNA, uma coisa bem misteriosa, bem complicada de se entender, né, velho? Tem que ter um. Quanto tempo você estuda isso, hein, Esther? Vamos nessa. A genética, eu comecei em 2011. Não, na verdade, eu comecei na graduação, eu fazia iniciação científica com genética. Nossa, foi em 2000, 24 anos. Um tempinho. Meu Tá Deus. vendo? O negócio não vai ser tão fácil assim, não. Uma coisa importante a falar, que eu acho que deixa bem claro aqui, que está aqui escrito, inclusive, né, nas demandas e desafios, né? Isso aqui eu vou ler, tá, Esther? Isso aqui eu vou ler. Ok. Se a gente considerar a demanda igual a força gravitacional e o desafio igual a capacidade de transcender essa força, né? No que concerne a proposta de valor da Jim Land, a demanda mais visível hoje é a falta de percepção pela falta de estímulo, né? Ou seja, como é que as pessoas vão dar atenção a essa coisa chamada genética, se genética, para a maioria das pessoas, é uma coisa altamente distante, laboratorial, científica, e que remonta àqueles anúncios
da oral, o pessoal com jaleco branco em laboratório. Quer dizer, então, ou seja, como é que a gente vai falar de, né, das pessoas trazerem trazerem a genética, né? Fazerem da genética alguma coisa tão importante para a sua personalidade, para entender a sua complexidade como ser humano, se a maioria das pessoas entendem que a genética é uma coisa ligada a governos, ligada a universidades, ligadas a grandes corporações, etc. Ou seja, a demanda mais visível é essa, né? Ou seja, é a falta de percepção de que a genética é alguma coisa que pode ser popularizada e apropriável pela falta de estímulo. Ou seja, a gente tem que criar um estímulo para que as pessoas comecem a perceber a genética como parte da vida delas, não como uma coisa que está na mão de universidades e grandes corporações e governos. Deu para entender Aham, isso? Quer complementar, Esther? eu quero falar uma coisinha. Gente, eu recebi hoje um compartilhamento do Instagram que tem tudo a ver com isso que o Vinícius acabou de falar. É, eu não sei se fica muito inviável mostrar, Vinícius, eu posso descrever como que era. Eu acho que vai ficar bem sem graça se eu descrever e vai estragar a história do Instagram. Mas Fica à vontade, querida. Fica à posso vontade. compartilhar? Eu acho que é Pode, deixa. rapidinho, é questão de 2 minutos, mas faz muito sentido com isso que você está falando aí. E eu recebi hoje, foi uma coisa assim que a pessoa me abordou, mandou para mim, Esther, olha, tem muito a ver aqui com a Gini Lente. Aí eu pensei, gente, eu vou colocar aqui dentro do contexto, porque é exatamente essa questão das pessoas se verem distantes da. Deixa eu só me localizar rapidinho aqui, gente. Tá no meu e-mail. Até compartilhei com o Cauê, mas eu não fiquei passando coisas de Instagram para as outras pessoas, mas deixa eu só achar o Cauê aqui que tá no que eu mandei para ele. Isso mesmo. Tá aqui, já achei. Achei. Agora deixa eu achar o Zoom, colocar o share. Posso compartilhar aqui? Desktop 2, share. Deixa eu ver se sai o som aqui. No, I did that too. I sent my spit into one of those websites, and it turns out I'm 16%. Espera só um pouquinho. Elas estão contando aqui, vocês estão vendo? Sim, estamos vendo. Dá para ouvir também? Dá para ouvir É, também. tá. Elas estão falando que elas fizeram um teste genético e elas estão contando a porcentagem dos ancestrais dela, né? Então, vou aumentar um pouquinho meu volume aqui, se ficar bom para vocês. Irish and 18% Hungarian, and the rest is Italian. That's neat. I did it and I found, guys, I found out I'm 75% French. I don't even speak French. Well, What about you, Sean? Oh, I sent mine in and I found out that I'm, let's see here, 92% dumbass for sending a DNA sample to a random website that now has full copyright and unregulated access to my genetic code for the rest of time. And like 8% Spanish. I love that. Spanish. Yeah. Então é isso, gente. A mulherada tá. Elas fizeram um teste genético, né? Então, comemorando que, eu sou francesa, não sei o quê. E aí, outro falei, eu sou 92% idiota, porque eu mandei meu material genético para uma empresa que eu nem conheço. E aí, o que acontece? Nem é essa tanta questão, tá? A questão pra gente aqui é meio óbvio, assim, né? Mas o pessoal questiona nos comentários, que eu achei, assim, incrível. Incrível não, assim, nossa, como. A pessoa fala assim. Mas qual o problema deles ficarem com o meu DNA? Qual que é o problema? Não vejo problema nenhum. Se quiser, vou me clonar? Faz um clone de. Então, assim, eles não têm ideia do valor que tem o próprio DNA, eles não têm ideia do que dá para fazer com o DNA. Ou seja, é uma medida que não existe, é um sentido que ainda não existe. Então, assim, conforme aquilo que o Vinícius estava mostrando, que a gente discutiu durante um mapeamento inteiro, é um tipo de sensibilidade que as pessoas não têm. Então, como é que você vai sensibilizar as pessoas se elas não têm esse senso ainda? Então, é por isso que é difícil discutir sobre isso.
Era isso que eu queria falar, gente. É isso aí, querida. É isso aí, muito bom exemplo, excelente exemplo. Eu acho que agora está dando para gerar um pouquinho mais de cognição aí para o Henrique e para o Pablo, né? Nesse sentido. Ou seja, qual é o grande desafio, né? Da Gene né? Da proposta de valor de Land, que é justamente esse, de gerar, né? Que está escrito aqui, ó. Acho que parou de compartilhar, voltou. De gerar, né? Desenvolver a percepção de que a criação da percepção da genética como um commons, né? Entre para com pessoas, só é possível através de uma constante dinâmica de cocriação, ou seja, para realmente criar uma cultura, né? Literalmente criar uma cultura de entendimento da importância de você conhecer o seu código genético, de você entender a sua genética e de como isso pode representar até uma mudança da sua percepção de você próprio, né? De você, da sua existência e ver o quanto nós estamos interligados como espécie, né? Como nós estamos completamente interdependentes, como é que essa divisão, né, fictícia que a gente faz entre eu sou brasileiro, você é francês, você é italiano, cai por terra abaixo. Quer dizer, na realidade, nós somos não só nós somos misturados entre nós mesmos, né, como com outras espécies de hominídeos, especialmente os neandertais, por exemplo. Entendeu? Então, você começa a ter uma visão de mundo, de entendimento de realidade de mundo, muito mais complexa, né, e menos capturada pela atual visão de mundo que nós temos, né, que é muito baseado, é muito territorialista, é muito baseado nessa identidade, né, nacionalista, né, que é muito guerrilhadora, né, por ser territorialista, enfim, a gente consegue transcender um monte de coisas. Sem contar que com a informação genética a gente pode estar criando toda uma outra modelagem, um outro matriciamento do que se entende como riqueza, né? Geração de riqueza e distribuição dessa riqueza, né? A gente começa a estabelecer uma outra dinâmica de como a gente pode estar, como é que a gente pode estar evoluindo como espécie, né? Ou seja, as coisas ficam, os tabus existentes hoje, os preconceitos existentes hoje começam a ir por terra abaixo, né? Então é um pouco disso que eu queria passar, né? E o grande desafio é essa coisa que é a competição pela atenção e tempo das pessoas, quer dizer, competição entre aspas, né? Ou seja, para as pessoas realmente entenderem o quanto o que a Jean Land está trazendo, né? É alguma coisa que pode fundamentalmente conversar com a dinâmica da vida dela, né? Ou seja, que pode fundamentalmente, sabe, fazer com que essa pessoa não se perceba como uma pessoa pobre ou de classe média, ou classe rica. Fundamentalmente, ela perceber o quanto a gente tem toda uma outra possibilidade na Web3 de ressignificar, né, o status dessa pessoa, né? De como ela pode estar conversando, ela pode estar tendo outras conversas, outras explorações, ela pode estar enriquecendo, né, a percepção dela mesma com os outros. Enfim, isso eu queria passar só para arrematar aqui essa contextualização para você, Henrique, e para o Pablo também. Então, antes da gente aqui partir literalmente aqui para falar, né, da nossa exploração de hoje, que a gente vai conversar das diferenças aqui, né? Das diferenças entre os modos Modos de de atuação. atuação, né? Uhum. Tá aqui em cima. Vamos te ouvir mais um pouquinho, Henrique. Deu para evoluir um pouquinho mais o entendimento agora? Sim, deu para entender mais um pouco, né? Mas é isso, acho que ainda tem muita coisa em aberto, né? Eu estou percebendo também, assim, né? Para ser construída ainda, né? E aí, assim, acho que a gente vamos chegar nisso aí, que foi que o fármaco seria o objetivo inicial, mas agora não mais. Aí, né, assim, seria outras indicações que a plataforma faria essa ligação com o perfil das pessoas. Já, assim, tem mais ou menos uma ideia, assim, de...
Então, Henrique, antes da gente chegar na plataforma, a gente precisa co-criar com as pessoas, né, o interesse pela proposta. Ou seja, a gente precisa co-criar com as pessoas vindo de diferentes contextos, diferentes culturas, né, elas se interessarem em co-criar a proposta de valor, ou seja, ela ganhar vida. Né? É aquela coisa, a gente está plantando uma semente para a gente regar essa semente para ela poder brotar, correto? E aí, na medida que as pessoas forem compreendendo, forem começando a fazer correlações com relação à sua vida e seus próprios projetos, né? Entende que eu estou se espelhando, se interfaceando, elas percebendo que elas podem estar atuando, né? Como catalisadores, como animadores em rede, como facilitadores, como provocadores, como comunicadores, sinergizadores, anfitriões, a gente começa a gerar o quê? Massa crítica. Né? A gente começa a gerar uma massa crítica com relação à proposta de valor. E aí, à medida que a gente vai gerando essa massa crítica, a gente vai desenvolvendo as outras coisas, a gente vai co-criando e co-desenvolvendo outras coisas do projeto. Por exemplo, a dinâmica de gamificação. Né? A gente, uma vez que as pessoas se apropriem, nós vamos criar toda uma dinâmica de gamificação de jogo para ficar uma coisa lúdica para as pessoas. Né? E a gente, no primeiro momento, a gente vai fazer uma plataforma mais simples, entendeu? Que não vai de partida ter tudo que a Esther falou, né? Mas ela vai ser uma forma pela qual a gente pode estar desenvolvendo uma espécie de RPG, por exemplo, das pessoas, né? Onde as pessoas vão se apropriando. Então, e aí a gente vai começar a fazer a ligação, né, crítica com qual tipo de camada de internet que nós vamos conversar. Nós vamos conversar com a Web3 DeFi, perdão, Web2 2.5 DGEN, né? Entende o que eu estou falando? A gente vai começar a fazer essas ligações. Ou a gente vai fazer ligação com a Web3 DeFi, né? Porque a gente vai tratar o projeto como um projeto de ciências descentralizadas, né? Como um projeto de SCI, em inglês é Decentralized Science. Né? A gente vai tratar isso. Aí, com isso, nós vamos começar a acessar recursos vindo dessa Web3, né? Ligado a ciências descentralizadas, recursos cripto, que vão alimentar, que vão trazer mais pessoas. Então, entende que é uma dinâmica co-criativa, de rede, P2P. Quando a gente for ver, a gente já está com um volume interessante, expressivo de pessoas, né? Co-criando a proposta, nós já estamos acessando recursos, nós já demos vida a uma plataforma alfa, né? Onde a gente vai poder fazer essa dinâmica de gamificação rolar, né? E até lá muita coisa vai mudar, até lá a gente vai entender de que forma a gente dá o próximo passo, né? Para trazer o exame de genética para dentro, entendeu? Será que a gente vai fazer isso através de uma dinâmica com jornadas educacionais, jornadas livre-aprendentes, para as pessoas se apropriarem disso, né? E elas próprias começarem a falar da importância dela conhecer a genética dela proteger esses dados, etc., para daí a gente começar a fazer uma conversa com as empresas que existem. Entende o que eu estou falando? Então, é uma dinâmica de passo a passo, né? Tipo assim, ela vai co-criando e co-construindo, né, esse momento, entendeu? E vai começando, o projeto vai começando a se identificar com finanças gerativas, com ciências descentralizadas, entendeu o que eu estou falando? E a gente vai começar a gerar uma dinâmica de rede. A gente vai começar, por exemplo, a mapear as pessoas que vão estar próximo da gema, digamos assim, da proposta de valor do projeto, né? Aquelas que vão estar mais na clara, entendeu? Aquelas que vão estar na membrana, que vão estar na órbita. A gente vai criar, a partir desses modos de atuação, a gente vai criar papéis para serem energizados por essas pessoas, entendeu? Em suma, tem uma longa trajetória pela frente, mas que esse mapeamento básico aqui serve de base, como diz o próprio Dinâmica, né? Para a gente poder colocar isso em prática. Ficou um pouquinho melhor agora? Um pouquinho mais compreensível agora? Sim, não, compreendi. A pergunta foi mais no sentido assim, que justamente, né, como atrair as pessoas, né, criar esse centro. Inicialmente, que eu entendi que a STEC tinha colocado como proposta essa questão dos fármacos, né, da sequência genética. Aí, nesse ponto que eu estou tocando, assim, né, o que gerar, né, esse incentivo nas pessoas para criar essa crítica, né, esse interesse na genética e, assim, além, né, dos fármacos, se não é mais a ideia fechada nisso, assim, né, o que poderia
tá atraindo as pessoas, né, a isso, assim. Tratando esse conhecimento genético como um grande commons, como uma cultura do usufruto comum, entendeu? Porque a gente podia perfeitamente, dentro da ideia original da Esther, partir para o que ela imaginou inicialmente. Ou seja, mas a gente estaria basicamente trabalhando com pessoas com alto poder aquisitivo, com pessoas, olha o recorte, pessoas com alto poder aquisitivo capazes de pagar por um negócio desse, pessoas um recorte ainda mais específico, né, de gente que de repente entenderia a utilidade de conhecer seus antepassados, saber da sua genética, etc. Né? E o recorte seria muito específico, entendeu? Ou seja, a gente teria um recorte, se a gente fosse trabalhar dentro da economia política da sociedade de consumo, a gente seguiria a cartilha do Sebrae, né? A cartilha do Sebrae. A gente, então qual é o público-alvo nosso? Correto? Classe A, B, entendeu? A mais, A, B, que tem esse poder aquisitivo, que são pessoas que têm uma formação universitária, que de repente sacam o que é genética. A gente estaria fazendo um trabalho muito, 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 muito recortado, muito específico, né? E que na verdade, a inovação ela seria mais incremental do que disruptiva, propriamente. Ou seja, a gente estaria só, digamos assim, nos juntando com a OpenAI, entendeu? Ou seja, no sentido genético da coisa, não da inteligência artificial, né? Ou seja, a gente estaria só transformando a proposta de valor da Gene em mais uma coisa muito recortada, muito específica, para quem sabe do que se trata, de quem tem poder aquisitivo para poder encomendar um trabalho, um sequenciamento desse e daí vai por diante. Entendeu, Henrique? E tenho certeza que não foi essa a ideia originalmente até que a Esther teve. Então, é por isso que a gente está, nesse mapeamento básico que a gente está fazendo, a gente está abrindo bastante o código para entender de que forma a gente pode transformar isso, de fato, numa inovação disruptiva. Entendeu, querido? Então, Esther, querida, vamos lá, então. Você quer complementar alguma coisa do que eu falei aqui para o Henrique e para o Pablo? Rapidamente, rapidinho. Quando o Henrique perguntou, eu me senti assim no lugar dele, porque eu vou falar uma experiência que eu tive. Uma vez eu entrei numa pós-graduação em computação, tá? Muitos anos atrás, e o professor falava de modelagem, modelagem, modelagem de banco de dados. E eu falava, caramba, esse professor está enrolando, esse professor está enrolando. Eu abandonei a pós-graduação. E hoje, 20 anos depois, eu me vejo só preocupada com modelagem, que é a coisa mais importante que existe em banco de dados. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que, assim, eu confio muito na experiência do Vinícius, que ele já fez esse mapeamento muitas vezes. Então, hoje até gostei, porque ele deu explicações que ele não dá para mim, porque eu não questiono tanto, porque eu fico confiando no processo. E você se questionou, né? E foi bom para mim, aproveitei também. Mas é isso, entendeu? Existe um processo, a gente não vai sair fazendo uma plataforma ou se preocupando se a gente vai fazer farmacogenética ou diagnóstico, esse não é o momento ainda, porque a gente não tem pessoal, não tem. Estamos em outro momento, então, assim, ele já explicou super bem, não vou falar de novo o que ele falou, mas, assim, essa é a minha percepção a respeito do processo, entendeu? Era só isso que eu queria complementar. Vinícius, está sem áudio, tá? Eu acho que a gente pode continuar aí com os modos de atuação. Sim, isso que eu ia falar. Vamos lá, vamos aí partir para o que é. Vamos começar pelo catalisador, né? Como é que você pode estar atuando como um catalisador da proposta de valor da GeneLand ou de qualquer outro projeto, né? Primeiro, você precisa ter um entendimento muito próximo, né? Culturalmente muito próximo, da proposta de valor em si, do que efetivamente a GeneLand deseja ver materializado no mundo, correto? Por quê? Porque a capacidade que você vai ter que ter vai ser a capacidade de pegar a visão da outra pessoa, a perspectiva da outra pessoa, né? E a partir dos elementos que ela
passar para você dos elementos que podem ter contato com a proposta de valor, elementos que podem ter contato, né? Você aproveitar aqueles elementos da visão dela que podem ter contato com a proposta de valor e você catalisá-los, ou seja, você fazer com que a pessoa que está curiosa, ela tem que estar curiosa, tem que estar aberta, evidentemente, ela se abre para contemplar a perspectiva daquele ponto de contato a partir da perspectiva da proposta de valor. Ou seja, então, é uma dinâmica onde você vai catalisando ponto a ponto aqueles pontos que têm contato, né, com a proposta de valor, né, com a pessoa, para que ela própria, ela não seja... Você, no caso, vai estar facilitando, você vai, digamos assim, a palavra é essa mesmo, você vai estar catalisando esse entendimento com a pessoa, entendeu? Ou seja, você vai estar literalmente catalisando esse entendimento com a pessoa, não no sentido de estar induzindo essa pessoa a entender de uma forma. Você entende a diferença entre você induzir e catalisar? Você vai estar literalmente pegando aqueles elementos que têm contato, que conversam com a proposta de valor, mas que não é exatamente a proposta de valor, né, do projeto, e você vai estar eclodindo eles, vai estar abrindo eles e oxigenando eles e compartilhando diferentes perspectivas, né? Para que a pessoa, ela própria, sinta-se estimulada a catalisar, ou seja, fazer o detox, né, daquela visão original para poder se apropriar dos elementos da proposta de valor do projeto. Então, a catalisação é isso, tá? É uma atuação pontual e, ao mesmo tempo, pontual, que eu digo, porque você vai ter que encontrar, né, os pontos que conversam, né, que tem ponto de contato ali com a proposta de valor, e um a um você vai cirurgicamente, né, eclodindo eles, dando uma perspectiva, né, e a pessoa vai contemplando e ela mesma no tempo dela, ela vai tipo assim, catalisando isso com você. Ela vai, tá, entendi, pá, entendeu? Então, essa que é uma dinâmica de catalisação, ou seja, ela tem uma atuação pontual, ponto a ponto, né? E, ao mesmo tempo, ela tem essa coisa de você, no ponto a ponto, você abrir o código daquele ponto, abrir o código dele, né? Fazer uma expansão e deixar ela fazer um movimento de contração, para a gente poder catalisar, né? Catalisar juntos. Deu para entender o catalisador, galera? Sim, sim. Henrique, Pablo? Deu sim. Deu. Tá. Agora, como animador em rede, repara, isso já é bem mais diferente. É você pegar a proposta de valor, tá? Você falar da proposta de valor, né? Você comunicar a proposta de valor, você vivenciar a proposta de valor, mas você não vai estar fazendo isso diretamente para uma pessoa ou outra. Você vai estar fazendo nos porentes, nos in-betweens. Ou seja, o que eu quero dizer? Você vai estar falando para terceiros. Ou seja, você vai estar falando na terceira pessoa. Você não está falando de primeira pessoa, como é no caso da catalisação. Na animação em rede, você fala em terceira pessoa. Você fala da proposta de valor de uma forma mais ampla, expandida, e, ao mesmo tempo, na medida que você expande, você também contrai. Você chega do exemplo mais expandido, né, da dinâmica mais expandida, e, ao mesmo tempo, você faz o movimento de mais contraído, né? Você vai mais no específico da coisa, né? Então, é uma forma de gerar, assim, é uma dinâmica que gera atratividade, né? Atração para a proposta de valor do projeto, ou seja, e as pessoas, elas acabam querendo se envolver, né? Muitas das vezes, galera, sem ter consciência que está se envolvendo, tá? Então, por exemplo, o RERE, como protocolo cultural, para ele estar existindo hoje com mais de 20 projetos, com quase 100 pessoas ligadas, com diversas biorregionalidades do Brasil e fora do Brasil, ele só conseguiria estar existindo dessa forma porque ele não é um projeto, ele é um protocolo, correto? O RERE é um protocolo cultural, não é um projeto, não é uma organização, não é uma instituição, nada disso.
só através de um constante netweaving, constante animação em rede da proposta de valor. Ou seja, toda a dinâmica que eu faço de SYNCAP geral, né, do SYNCAP do ciclo ordinário, tudo isso é animação em rede. Ou seja, é para que tanto que funciona, tanto tem um monte de pessoas e projetos envolvidos. Se não funcionasse, se a coisa não gerasse aderência, né? Se as pessoas não ficassem curiosas como o Henrique ficou, como o Pablo ficou, vocês não estariam aqui explorando isso. Então, a animação em rede é essa dinâmica onde você dá visibilidade para a proposta de valor, mas sem direcionar essa visibilização para uma pessoa ou outra. Você fala em terceira pessoa, você fala da proposta de forma expandida e de forma contraída, né? Você fala ludicamente dela, né? Ou seja, o que ela tem de futuro no presente, né? O que ela traz de presente no presente, o que ela traz de passado no presente, qual tipo de disrupções que essa proposta está trazendo, e vai por diante. Deu para pegar? Da animação em rede? Animação em rede é mais esse processo que você está fazendo agora, por exemplo, né? Deixar um vídeo gravado, ou escrever um artigo, ou fazer uma proposta de alguma coisa que vai ficar para para depois também, né? O É, pessoal é, é uma dinâmica assim, primordialmente interativista, sabe, Esther? Ela é interativista, ela é peer-to-peer, ela é, ela é uma dinâmica de constante fluxo interacional, né? Falando da proposta de valor, nos mais variados momentos e contextos, né? E às vezes falando de forma muito diferente, dependendo do contexto, né? E dos momentos, entendeu? Às vezes dando exemplos, ou seja, você não segue uma cartilha, certo? Não existe uma cartilha. Isso quer dizer que toda vez que eu vou fazer NetWeave, animação em rede, eu vou fazer da mesma forma. Não, muito pelo contrário. Você sempre faz de formas, contextos com exemplos diferentes. Você mesmo se surpreende, né? Porque às vezes os estímulos que você vai receber do ambiente que você está, no contexto que você está, com as pessoas que você está, vão ser muito diferentes dos estímulos que você vai receber de outro contexto, de outras pessoas, entendeu? Então, mas sempre dando visibilidade para a essência, né, do que a proposta de valor ela traz de fundamental, né? De fundamental mesmo, de essencial, e que normalmente isso acaba conversando de forma muito lúdica, né, com a nossa curiosidade, com os nossos desejos, com as coisas que você nem sabe que você estava buscando. E às vezes você fica capturado. Boa parte das pessoas acabam se deixando levar por essa espécie de canto de sereia, vamos botar assim, né? Então, essa que é a animação em rede. Deu para pegar então, gente? Eu estou só passando a essência da diferença, tá? Vamos lá. Facilitador. O facilitador é o vaselina, é o óleo, tá? O facilitador, ele não está mediando nada, ele não é um mediador, tá? Ele simplesmente destrava coisas. Ele destrava, ele relaxa, né? Destrava e faz relaxar o ambiente, né? A dinâmica de interação. É, Ele, ao mesmo tempo que ele pode explorar ludicamente, né, os conceitos teóricos por detrás da proposta de valor, ele pode também dar exemplos práticos, né, de como essa proposta está sendo implementada ou apropriada pelas pessoas. Então, o facilitador, eu sei que a palavra vaselina é uma palavra que tem uma conotação negativa, mas vamos botar assim, ele meio que faz a vaselina das coisas. Ele vai jogando esses óleos, né? Ele vai lubrificando, digamos assim, o ambiente para descontrair, né? Para distensionar. Entende isso? Descontrair, distensionar. Ele vai literalmente tornando, digamos assim, a digestão, né, da proposta de valor uma coisa saborosa, né? Uma coisa que te alimenta, né? Que você não sente como um fardo, como um peso, que você sente realmente como uma coisa nutritiva mesmo, ou seja, que está te alimentando, etc. Né? Então, o facilitador faz esse tipo de dinâmica, né? Ou seja, ele facilita, a palavra é essa mesmo, ele facilita
o fluxo da sua curiosidade, né? Ele facilita o fluxo. Quer dizer, o facilitador, ele não gera curiosidade para você, ele aproveita a curiosidade que está em você e amplifica ela, né? Tipo assim, turbina, né, a sua curiosidade, entendeu? Então, ele está ajudando a turbinar a sua curiosidade. Ou seja, ele ajuda a turbinar a sua curiosidade. Ou seja, em vez de ele não está te conduzindo, não está te induzindo, não está fazendo nada. Ele está literalmente turbocharge a sua curiosidade, está amplificando ela para que você próprio faça mais perguntas, como foi o caso aqui do Henrique, né? Você próprio faça mais questionamentos, né? Para que você próprio, ali no pareamento com o facilitador, você vai gerando os seus insights, vai caindo as fichas. Deu para pegar o facilitador? Acredito que sim. Bem, o provocador, ele, na realidade, ele não vai facilitar nada, né? Ele só vai provocar mesmo, vai mexer em questões cruciais, em coisas que estão pouco compreendidas, né? E vai dar uma de coringa, vai dar uma de deixar você mais curioso, né? E altamente incitado a querer pesquisar, a querer saber, a querer buscar, né, digamos assim, a resposta. Então, o provocador, ele mais provoca, ele mais confunde do que explica, tá? O provocador, ele mais confunde do que explica. O comunicador é aquele que já vai ter uma facilidade de comunicar a proposta de valor, ou seja, comunicar com a linguagem de quem está pareando, né? Então, ou seja, eu quero dizer o seguinte: eu não estou falando aqui de uma campanha de comunicação, tá? De propaganda, tá, gente? Estou falando de comunicar dentro da linguagem que o Henrique vai entender, comunicar dentro da linguagem que o Pablo vai entender, né? Então, normalmente, quem chega para energizar o papel de comunicador, você vai encontrar pessoas com os mais diferentes vocabulários, né? Com as mais diferentes formas de se expressar, tá? Porque a forma dele comunicar a proposta de valor é muito diferente da forma de eu comunicar, de você comunicar, Esther, do Henrique comunicar, e vai por diante. Então, é um papel que exige uma diversidade grande de pessoas para ser efetivo, né? Etc. Não existe uma forma só, né? Então, é aquela coisa de você sintonizar com a cultura, com a linguagem, com o vocabulário, e vai por diante. Deu pegar? Já o sinergizador, ele quer misturar, ou seja, ele está buscando, né, pegar a sua abertura, pegar aqueles pontos que você conseguiu catalisar, pegar aqueles pontos que o facilitador ajudou você a se apropriar culturalmente, né? Pegar aqueles pontos que aumentaram o seu entendimento, a sua cognição sobre a proposta que o provocador fez, pegar aquela base que o comunicador te deu e sinergizar você com a proposta de valor. Ou seja, você se abrir como pessoa e como projeto para você poder, de fato, se sentir parte da sua cocriação, né? Então, o sinergizador, ele aproveita toda essa dinâmica que todos os outros modos de atuação possibilitaram para começar a fazer a pororoca, né? Da sua abertura, do seu fluxo, com a abertura e do fluxo das outras pessoas, entre pessoas, entre pessoas e projetos. No caso do Herrera, entre pessoas e projetos e entre projetos. Então, o sinergizador acaba fazendo isso. Já o anfitrião, ele vai literalmente te apresentar ludicamente a proposta de valor, né? Mas a partir do seu entendimento, né, inicial, né? Então, o anfitrião faz isso, o host faz isso, né, a partir do seu entendimento inicial. Então, gente, eu sei que essas diferenças são muito sutis, mas elas existem, tá? Então, eu tentei aqui, de forma lúdica, ilustrar a diferença entre eles e como é que eles se complementam. Deu para pegar isso, mais ou menos? Eu vou mais ou menos pela própria palavra, né? Pelo significado. Daí fica fácil de entender.
o sinergizador ali, ele vai ter que ter um conhecimento interdisciplinar para ele poder capturar o que tem nas diferentes áreas e conseguir agregar as pessoas, né? O comunicador, ele vai ter que ter uma capacidade de tradução, não tradução de línguas mesmo, como língua inglês, português, mas tradução mesmo, por exemplo, com aquela pessoa que conhece de direito, fazer ela conversar com aquela pessoa que entende de biologia. Então, o comunicador vai ter que ter essa habilidade. O provocador vai ter que ser uma pessoa bem irritante. Tô brincando. Teasing you. É isso, eu acho que eu entendi sim, Vinícius. Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada Legal. um desses daí. Oi? Eu acho que eu tenho um pouquinho de cada um. Provocador, Eu eu acho acho que, que eu era mais, hoje eu tô mais contida. eu acho que todos nós temos um pouquinho de cada um disso aí, sabe? É, e fazer o exercício lúdico, né? De você se propor a querer catalisar, propor a querer animar em rede, propor a querer facilitar, propor a querer provocar, comunicar-se. Eu acho que tudo isso só enriquece, né? Só gera awareness, né? Consciência da nossa complexidade como espécie, como seres humanos, né? É, faz com que a gente se abra para conseguir, sabe, se perceber no outro, se espelhar nos outros, né? É, faz com que a gente tenha uma visão complexa das coisas e não uma visão reduzida, né? Escassa das coisas, sistematizada das coisas, como está colocado na sociedade que nós vivemos, né? Então, galera, é isso. Vamos ficar por aqui hoje, tá? E vamos partir aí para fazer uma apreciação final, né? Com check-out, querida. Fica à vontade aí. Quem quiser começar, Ele falou querida, então acho que eu vou, tá, gente? tá. Bom, então para a próxima vez fortalecer bastante a questão da proposta de valor, porque assim eu fico meio que insegura, sabe? Como que eu vou facilitar? Vou facilitar o quê exatamente? Então, na hora que a gente fortalecer bem a proposta de valor, eu vou entender, olha, agora eu quero marcar um sync-up aqui da Esther. Aí, aí eu vou ter mais segurança para poder falar qual que é a mensagem que eu vou levar, né? Porque eu vou ensinar genética, eu vou dar uma aula de genética. Para mim não seria difícil, mas é isso mesmo que eu tenho que fazer? Não sei, entendeu? Então, eu tenho várias ideias, mas eu acho que na hora que a gente fortalecer bem essa proposta de valor, que é o próximo passo, eu acho, né? Aí vai ficar tudo muito mais claro. Para mim é isso. Vou passar pro Henrique. Achei bem legal aí também, assim, né? Tudo muito novo ainda, né? Como todos sabem, já tá chegando aí, mas a questão dessa forma de atuação também achei, assim, bem interessante, né? Como todos eles se complementam, né? São importantes também nesse processo aí. E acho que é seguir acompanhando aí para a gente ir co-criando, né? Como se fala assim, aprendendo aí como participar de forma efetiva, né? Eu, assim, saiu satisfeito, sim, mais um dia, né? De estar adentrando nesse mundo, né? Assim, né? Nessa camada aí que, para mim, ainda é tudo novo, né? Então, achei muito bom, assim. Tô achando, né? Muito bom e espero conseguir seguir aí, né? Acompanhando outros projetos também e aprendendo cada vez mais aí, até estar no ponto de poder propor alguma coisa também, né? Passar para o Pablo aí. Antes do Pablo se Falou, manifestar, Henrique. fazer um parênteses, Pablo, rapidinho, fazer um parênteses. É muito importante dizer, gente, que a Web3 que está aí fora hoje, que se resume ao chamado mercado cripto, tá? Ela é uma camada cibernética de internet, que a gente nem chama de 3, chama de 2.5, e que está muito fundamentalmente ligado à descentralização do mercado financeiro, ou do mercado de capitais, correto? E, nesse sentido, as pessoas que estão presentes nessa Web3, elas fundamentalmente continuam sendo as mesmas pessoas que elas estão sendo agora, nesse momento na sociedade. Ou seja, elas fundamentalmente continuam
rezando pela cartilha da macroeconomia hiperconsumista financeira que está aí fora, extrativista. Né? Ainda mais que a gente está falando de mercado financeiro, né? Então, que valida, né, esse tipo de economia política. Então, ou seja, elas têm contato com a chamada, entre aspas, Web3, mas elas fundamentalmente não estão mudando nada. Elas só estão encarando isso como uma oportunidade de ganhar mais dinheiro, basicamente. Percebe como é que é pobre isso? Assim, é altamente pobre. Ou seja, aí a pessoa fala assim, não, já abri, eu tenho uma carteira de cripto, uma wallet, enfim, né, eu comprei cripto, estou investindo em Bitcoin, estou investindo em Ether. Ela fundamentalmente continua a mesma pessoa, entendeu? Ali no trabalho dela, ou empreendendo no negócio dela, etc. Ela vai falar para terceiros, gente, estou na Web3 aí, estou no mercado de cripto, as pessoas vão achar que ela, poxa, ela deve ser altamente inovadora, essa pessoa. Mas de inovadora não tem nada. Ou seja, ela apenas enxergou ali uma possibilidade de, quem sabe, ganhar mais um dinheiro. Né? Ou, quem sabe, até enriquecer, né? Com alguma cripto que valoriza do dia para a noite, etc. Vocês entendem o que eu estou falando, né? Então, entender a Web3 só como isso é quase praticamente como nada. Ou seja, nada de fato aconteceu, de fato. Você não conseguiu perceber o quanto a Web3 tem um potencial cibernético para você ressignificar a sua relação cibernética com a Web3, você se perceber como co-criador, não como usuário, né? Você entender que existe todas outras economias políticas que você pode trazer, entender como é que você pode conversar com o seu projeto, conversar com a sua dinâmica de vida, ou pode mudar fundamentalmente a sua dinâmica de vida, ou a forma como você quer implementar um projeto. Então, é esse o parênteses que eu queria fazer, só para vocês entenderem, né, que o que nós estamos propondo como exploração aqui, né, o Rerê está propondo como exploração, é esses questionamentos alargados e aprofundados, né, de entender que nós estamos diante de uma oportunidade histórica, para não dizer civilizatória, para a gente poder evoluir de uma outra forma como espécie. Entendeu? Então, lá por diante. Eu sei que essas palavras são muito longas, né? E às vezes até, tipo assim, até parece até utópica, etc. Mas é exatamente isso que a gente está se propondo a fazer. Só que numa escala humana, tá? Uma dimensão humana. Né? Uma dimensão capaz de nós resgatarmos a nossa capacidade de nos humanizar. Né? Lembrando, né, que hoje a maior escassez que existe no tipo de sociedade que nos tornamos não é o Bitcoin, não é o ouro, não é o dólar, é a empatia. Tá? Viramos sociedades altamente não empáticas. Né? Cada um cuidando de si, cada um numa dinâmica de guerra fria, guerra quente, se polarizando com tudo e com todos, né? Sem paciência para nada, etc. Então, concordam? Como seres gregários Sem e tempo para sociais, nada, né? Sem tempo. sem tempo para nada, etc., viramos seres antissociais e nada empáticos. Então, se você me perguntar hoje o que é a coisa mais escassa que tem nas sociedades é essa, é a empatia, é a gente resgatar a empatia. Né? E essa é uma das dinâmicas fundamentais aqui da cocriação, de cocriação do Rerê, né, com o protocolo cultural intergerativo. Dito isso, fecho parênteses, passo para você, Pablo, fazer o seu check-out. Valeu, Vini. Então, agora, hoje, descobri que eu tenho que aprender mais sobre a Giniland para me ser um comunicador. Então, vou ficar mais atento para nas próximas reuniões. Eu acho que isso que vai ser desenvolvido, né? Uma explicação simples para que um leigo possa entender como é que isso vai ser usado, como que isso vai ser benéfico. Aí eu fico imaginando, né? Tipo, se fosse ler meu código genético, eu não sei nem como é que é o meu ancestral, né, velho? Só que eu conheço a minha avó, a minha bisavó, mas os meus ancestrais, nem sei se eles estão mapeados, né? Como eu vi na propaganda lá, a mulher sabia que tinha um ancestral francês e tal, e os meus ancestrais são todos indígenas ou africanos, né? É. Já que eu tô na Bahia, O meu também, tá? e Apesar a de se olhar Bahia essa cor é aqui de cabelo, minha avó era índia de tribo.
É, Esse esse aí daí do sul, né? é Guarani. Índia mesmo. Não era descendente, ela É vivia na tribo. isso. A minha avó também era. A minha avó também vem dos Tupinambá daqui da Bahia. E é isso, né? O universo de Land está crescendo aí, está expandindo e a gente vai seguindo conectado. Valeu, galera. Então, galera, então é isso. Uma boa noite para vocês, tá? Muito obrigado pela presença. O Nós agradece, né? Seguimos aí no nosso ponto de contato ali no Telegram, trocando ideias. Fique à vontade para fazer conversas ali nos mais diversos canais, tá? Aquilo ali não é só, tipo assim, né? Não é um canal de notícias, né? Não é um ponto de contato. Então vocês podem estar interagindo, botando dúvidas, trocando ideias, etc. É bem legal isso aí, tá, gente? Boa noite para todo Beleza. mundo e Boa a noite. gente vai se falando aí. E Tchau, amanhã tem gente. mais, amanhã tem vários mapeamentos básicos e críticos, aí depois a gente fala. Valeu, gente. Abração.